Boa noite, prezados amigos e irmãos da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a grata satisfação de estarmos aqui reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus e buscando o conhecimento, buscando a face do Senhor e continuando o nosso jejum e oração. Deus está abençoando a nossa terra, a nossa vida, e nós temos orado pela vida um dos outros, e os irmãos vão perceber que Deus muda as coisas naturalmente e às vezes nós nem percebemos, não é? E é com essa grande alegria, com essa vontade, essa garra de trabalhar na obra do Senhor, que é o maior investimento que você pode fazer na face da terra, é investir para a eternidade. A palavra de Deus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros no céu, em galardões, investindo na tua alma, que ela é eterna. As coisas aqui são terrenas, então nós estamos preparando, né? A pessoa, às vezes, o mundo aí só fala em prosperidade. É ótimo, nós precisamos de bênçãos de Deus, mas não é isso a coisa principal. E nós vamos repetir um estudo de uma forma diferente, mas desde os primeiros estudos que nós fizemos sobre oração, foi essa oração de Josafá. Mas as pessoas, eu pesquisei na internet e tem muitos estudos sobre a oração de Josafá, muitos estudos, mas poucas pessoas falam nos 3, 4 últimos versículos de 2 Crônicas 20, onde Josafá pisou na bola, derrapou na maionese. Depois de toda aquela vitória que Deus deu a ele foi fazer associação com quem não devia. Inclusive eu vi aí no YouTube uma pregação do Samuel Ferreira, de Josafá, tal, muito empolgada, muito não sei o quê. Mas o que adianta pedir a vitória de Josafá? Depois está ele lá, ó, com a mão oculta aqui, ó, fazendo associação com Stalin, Lenin, Trotsky, Hitler, os homens mais violentos, mais assassinos, mais corruptos, satanistas declarados. O que adianta você orar que nem Josafá orou? Para ir no final que nem Josafá fez, associação com os ímpios. Ele foi construir uma fábrica de navios e Deus destruiu toda aquela fábrica de navios, não conseguiu construir um navio. Por isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores aí, ó, do Samuel, tá? Lá, cheio de esquadro, triângulo, a loja maçônica fundada em Olaria, o símbolo dela é a cara do bode de Satanás, do pastor da Assembleia de Deus, eu não sei se chamasse de Deus ou do diabo, Isaías de Souza Maciel, é a cara do bode. Adianta clamar ao Senhor, jejuar, e depois for fazer aliança com Satanás? E o profeta Joel mostra que essa batalha de Josafá será igual à batalha do Armagedon que nós vamos ter. Deus disse: nessa batalha vós não tereis que guerrear. O Senhor guerreará por vós. As pessoas estão preocupadas com a Terceira Guerra Mundial? Não, estou nem aí. Estou confiando no Senhor. O Senhor guerreará por nós. Isso que nós temos que lembrar. Então não adianta fazer oração e jejum e depois fazer pacto com o diabo. Pô. É isso que dá a desgraça do nosso país, é isso. Os homens todos falando em nome de Deus, usando esse livro precioso, depois vão fazer pacto e aliança com o diabo lá, com a mão oculta. Lembra do vídeo que eu mostrei dele aqui? Vão pedir oração pelo Brasil. Irmão, olha a tragédia. Vai ser igual ao final de Josafá.
Nosso Deus, ele continua sendo fiel. Ele continua atendendo as nossas orações, recebendo o nosso coração quebrantado, mas ele não perdoa. Ele não perdoa o erro. Josafá pagou um mico tremendo, mesmo depois de tantas bênçãos que Deus deu lá ao povo de Judá. Vocês lembram que Israel foi dividido depois da desgraça que Salomão fez em Israel. O Satanás, Lúcifer, usou esse homem para dividir o reino de Israel em norte e sul. E Judá era uma das tribos do sul, não é? E porque as tribos do norte foi uma tragédia. Foram lá para o Egito, juntaram com as abominações do Egito, acabou destruindo a identidade do povo de Israel. Do povo de Israel, a raça original que nós temos são os leões da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Da herança de Judá fidedigna. Por isso, Satanás, na teoria dos merovingios, eles querem dizer que Jesus não morreu na cruz, que ele casou com a Maria, foi lá para o sul da França e criou uma família, e dessa origem merovingia dos filhos de Jesus que vai ressurgir o Messias do mundo. Então, esta é a grande mentira que já foi levantada. Isso era um livro antigo chamado O Segredo dos Templários. Essa teoria merovingia é uma conversa fiada, não tem fundamento nenhum. Então, para justificar que a única origem verdadeira desse leão da tribo de Judá é Jesus Cristo, não é? Descendente, o filho de Davi, do rei Davi, da tribo de Judá. E Salomão pegou e destruiu tudo isso. Entendeu? Então nós estamos confiantes nessa profecia do profeta Joel, que essa batalha de Josafá vai ser que nem a batalha do Armagedon, do Vale do Megido, do Vale de Josafá, onde nós não teremos que guerrear, que Jesus desce e pisa o lagar, pisa a uva, né? Pisa o lagar e traz o reino de Deus aqui na terra e vai iniciar um novo céu numa nova terra. O milênio onde ele reúne com a igreja dele. Primeiro ele vem nas nuvens, arrebata a igreja. E depois os que ficarem por aqui vão passar pela grande tribulação. No final da grande tribulação ele volta. Esse é a importância de nós conhecermos Josafá. Mas o importante aqui é você saber como Deus é fiel, como ele age, como responde às orações do povo dele e como ele é justo. Não brinca com as coisas de Deus, não. Pedir é fácil, jejuar, tal, manda isso. E depois que Deus te dá as bênçãos, você vai lá fazer associação com o inferno, com essa sociedade secreta de Satanás, onde estão os homens mais violentos, os homens mais corruptos, os piores homens do mundo, que sacrificam e fazem todas essas guerras, sacrificam crianças. Esses satanistas. No Brasil desaparecem 30, 40 mil menores por ano. E você vai fazer pacto com esses homens, aliança com esses homens? Foi o erro de Josafá que ninguém fala. Então, um montão desses satanistas aí dentro do sistema religioso, descendentes lá dessa igreja prostituta de Salomão, fazendo um pacto com o diabo e falando em Josafá. Eles vão receber o deles, já receberam. Então vamos recordar um pouquinho mais dessa batalha de Josafá, que é muito importante. Eu fiz em duas partes para a gente comentar sem correria, né? Ter mais tempo para a gente conversar e mostrar mais um pouquinho dessas coisas lindas da Bíblia. Então aqui tem várias fotos, se você digitar aí no Google, você vai ver o campo de Josafá, a batalha de Josafá,
aqui nesse vale, que será travada a batalha do Armagedon, onde foi a batalha de Josafá. E o profeta Daniel, nos capítulos 2 e 3, confirma isso. Não sei se amanhã eu vou mencionar novamente o profeta Joel, falando dessa batalha aqui. Ó. E aqui nós temos uma ilustração que está lá em Apocalipse 19, que Jesus vem e ele vem com seu exército, todos lá vestidos de branco, e o nome pelo qual ele é chamado, Palavra de Deus. Isso é quando Jesus se manifesta, em Apocalipse 19, descendo para pisar no Monte das Oliveiras, com a igreja dele, e ele diz que ele é chamado de a Palavra de Deus. Esse é o nome de Jesus, a Palavra de Deus. E não tem para o diabo, não. Olha aqui é uma visão mais ampla do Megido, local da batalha decisiva entre Deus e o diabo. Aqui, ó. O que eles estavam fazendo nessa batalha? Antes, para vencer essa batalha, jejum e oração. Cada dia mais, irmãos, nós deveremos nos entregar a jejum e oração para confirmar essa vitória que o Senhor nos deu na batalha do Armagedon, no Vale do Megido. Já fiz uns 30 estudos há uns 5, 8 anos. Eu já fiz estudos sobre a batalha do Armagedon, Megido, antes do Armagedon, durante, depois do Armagedon. Um montão de informações aí. Então nós já sabemos qual é o segredo para vencer essa batalha do Armagedon, que eles chamam de Terceira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Satanás já revelou a Alberto Pike em 22 de janeiro de 1820. Será a guerra entre a maçonaria da direita e a maçonaria da esquerda, judeus e árabes. Eles vão se autodestruir. Igual aconteceu na batalha de 2 Crônicas 20, do Josafá. Tem consciência disso? Você está com medo de quê? Confia no Senhor. Essa batalha, ele disse, essa batalha é minha, vós não tereis que guerrear. E em menos de 24 horas, os 3 inimigos de Josafá se autodestruíram. E agora essa batalha do Armagedon? Deus sempre sabe separar o povo dele. Deus sabe identificar quem é o povo dele e quem não é. Não é? Vamos, então, ler aqui um pouquinho desse texto que é bem conhecido, eu já falei várias vezes sobre ele. Então diz aqui, ó, depois disto sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. O que eles estão querendo fazer agora, no dia 7 de setembro? Já foi programada uma guerra. O povo da direita já tinha reservado com antecedência lá a Avenida Paulista. Aí, na última hora, vai agora o povo da esquerda. Nós queremos ir para desespero nosso, irmão. Um ato criminoso de causar guerra no Brasil, a justiça vai e permite. Sabe que eles vão brigar? Que eles vão se autodestruir. Então, o local da Igreja de Cristo é onde? Na Avenida Paulista, na Avenida não sei o que, São João, na Avenida Copacabana. Nosso lugar é no nosso quarto, na nossa casa, com o joelho dobrado, jejuando e orando. Isso é o que funciona. É a confusão que Satanás quer. Quem são esses moabitas de hoje? China. Esses outros países todos de esquerda. Aí, ó. Da Rússia, França, esses amonitas, alguns dos meunitas, são esse povo todo que serve ao diabo, que é contra o povo de Deus, que quer implantar esse veneno chamado, essa picada de Satanás, que estão matando mais pessoas, como se eles enganariam os escolhidos de Deus.
A palavra de Deus é muito clara. Se possível fosse, Satanás enganaria até os escolhidos dele. Mas não é possível. Então, por isso, ele não nos engana. Não é? Então, nós estamos vendo aqui que eles vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Nós não estamos aqui defendendo o Brasil. Nós somos brasileiros, amamos essa terra, mas nós estamos defendendo aqui todo o povo do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. A nossa Judá é a igreja de Cristo hoje, o corpo de Cristo, do leão da tribo de Judá. Essa que é a nossa luta, não é aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Nós estamos lutando por este, que é o leão da tribo de Judá. O povo dele que hoje é a igreja de Cristo. Lá no passado era a tribo de Judá. É esse leão da tribo de Judá que nós servimos, que hoje chama-se Igreja do nosso Senhor e Salvador, o Messias Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. A nossa guerra não é contra a carne, a nossa batalha é espiritual. E o Senhor é que vence sempre. Ele que sempre escreveu a história. Medo de maçonaria, de macumbeiro, de satanista, de ONU. Eu não tenho medo dessas porcaria nenhuma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Operando Deus, quem impedirá? Satanás tem que andar embaixo dos pés da igreja de Cristo. Foi Jesus que nos deu essa autoridade. E Satanás tem que ficar caladinho, ouvir o evangelho que Deus falou e ele não pode fazer nada. Por isso que a palavra de Deus diz: fala em alto e bom som, suba nos seus telhados e grita em alto e bom som. Pregue a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus não é religião. Jesus não é maçonaria da direita nem maçonaria da esquerda. Jesus não é carnaval. Jesus não é corrupção. Não é assassino, não é roubo, não é igreja prostituta. A igreja de Jesus é a noiva de Cristo. Então, nós temos que estar aqui fazendo exatamente o que Josafá fez. Convocou o povo de Judá para orar e jejuar. Mas no final, olha o que acontece sempre com esse povo do sistema religioso aí, que fez pacto e aliança com Satanás. Dá tudo errado. Dá tudo errado. Tem que cumprir direitinho. Então, que vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. 2, vieram alguns homens dar notícia a Josafá. Sabe aqueles fofoqueiros que gostam de dar uma notícia ruim? Josafá, cara, tu não sabe o que vai te acontecer, Josafá. Nossa, tu tá sabendo, Josafá? Não? Você não viu no YouTube lá no Google? Olha, Josafá, o negócio está muito bravo. Tu vai morrer, cara. O teu povo. Olha, os caras são mal pra caramba. Você já ouviu falar dos taus de Moabitas? Ih, cara, os caras são terríveis. E os Amonitas? E os caras são. Cara, eles se uniram com alguns neunitas. Eles se reuniram e vêm para fazer guerra contra você. Tu tá arrebentado. Acabou, cara. Acabou. Acabou Judá, vão destruir tudo. O que Judá vai poder fazer contra eles? Você não vai conseguir fazer nada, você vai perder teu povo, tu vai perder teu juízo. E são os fofoqueiros aí da ONU, da mídia. Assim que eles trazem a notícia. E o povo fica com medo. E o que aconteceu? Presta atenção. Então vieram alguns homens fofoqueiros, né? Dar notícia a Josafá. Aquelas notícias da ONU, das televisões, daquele livro do Protocolos dos Idiotas de Salomão, que está lá. Nós controlamos a mídia, nós levamos a mentira, deixamos o povo assustado. Nós não fizemos anteontem o programa. O inimigo é o mesmo. Ele tem uma mesma ideia. Esse susto que a ONU, a mídia toda, causou no mundo inteiro, essa mentirada toda que Satanás levantou através dessa mídia do inferno, o povo ficou o quê? Assustado, com medo.
E o que aconteceu com Josafá? A mesma coisa. Então, olha aqui, vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão de Edom. Mesmo depois do mar, ainda vem mais gente contra você. E eis que estão em Azazon Tamar, que é em Guede. O que aconteceu? Então Josafá teve medo, pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Nós não temos só buscar a Deus quando a gente tem medo, não. Orar, jejuar sem cessar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas foi através do medo que Josafá foi buscar o Senhor. E o povo é assim. Quando tem um problema, um câncer, ai, doutor Pedrosa, ora pela gente, doutor Pedrosa, e não sei o quê. Orais, jejuar na alegria, na tristeza. Servir ao Senhor todos os momentos. E Deus sabe disso. Olha assim, pô, cara, quando as coisas estão todas boas para você, você faz o que quer, não liga nem para mim, né? Acho que você é dono do mundo, que você pode fazer todas as coisas, mas na hora que eu deixo o inimigo colocar um câncer lá em você, aí você vem me procurar. É só assim que você me procura? Ó, é assim que é o ser humano. O rei Josafá, rei de Judá, do povo de Deus. E eu acho que é essa situação do Brasil. E quando chegar o Armagedon? Vai ser a pior época do mundo. Pior do que o dilúvio, pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que a Primeira Guerra Mundial, que é a Segunda. Vai ser pior do que todos os momentos que já aconteceram na Terra. Vai acontecer agora. A batalha do Armagedon, a batalha do Megiddo. Você está preparado? O meu Deus já está preparado. Desde da fundação da Terra. E já tem um reino preparado para nós desde a fundação da Terra. Então não seja como o povo de Josafá lá, que foi levantar clamor e jejuar, quando viu que os inimigos eram grandes. Eles não lembraram que o nosso Deus é maior do que Satanás e qualquer outro inimigo. Eles não lembraram disso. E o povo de Israel sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus dava a bênção, tirava dos problemas, não sei o quê, dava uma vitória para eles, pronto. Foi logo depois do tempo de Salomão, lembra? Com o rei Ezequias. Eles abandonaram, aí o rei Ezequias que foi fazer a Páscoa de novo, para o povo lembrar que eles tinham sido libertos do Egito, 400 anos de escravidão. Eles não estavam nem comemorando mais a Páscoa. Eles tinham esquecido que Deus abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão para eles passarem, chegaram na Terra Prometida. Eles já tinham esquecido, nem faziam questão de lembrar que a Páscoa significa a passagem. Foi quando eles tiveram a mudança, sair da escravidão do Egito para a liberdade na terra de Canaã. Então já nem comemoravam mais isso. Aí o rei Ezequias, que foi lá, falou: não, vamos fazer a Páscoa de novo, gente. Vocês esqueceram? Isso depois de Salomão já ter feito o templo ali. Aí Salomão fez aquela farra daquele templo, aquela coisa promíscua dele. E depois vai construindo o templo para todos os demônios, as prostitutas dele, e pronto. Criando todas essas religiões que levam as pessoas para o inferno. Aí Deus entrou com providência, tirou Salomão do trono, dividiu o reino de Israel em norte e sul, que ele já queria fazer a nova ordem mundial de Salomão. E os Illuminatis o consideram o primeiro Illuminati. Exatamente esse povo do capeta, da sociedade secreta. E vão reconstruir o templo de quem? Lá em Israel. De Salomão. Quem vai se assentar lá? Satanás vai se assentar lá querendo parecer Deus.
de quem será essa guerra. Eles vão se autodestruir, irmão. Vai ser entre a esquerda e a direita. E você está de que lado? Eu não estou nenhum desses lados, irmão. Eu sou o corpo de Cristo, o leão da tribo de Judá. Nós somos a igreja dele. Temos que orar para Deus guardar e proteger, abençoar a igreja dele. E que ela continue crescendo no Brasil cada vez mais. Então, eu vejo no Brasil, com o coronavírus, todo mundo cantando, louvando, orando, buscando oração, aquilo que eu sempre fiz desde criança. Mas essa do Armagedon será a última palhaçada de Satanás. Igual a batalha do Armagedon. E nós não precisamos ficar com medo para saber que nós temos que orar e jejuar. Nós não precisamos criar religião, dar dinheiro para Deus. O que Deus quer de você é um coração quebrantado. Pega o dinheiro do suor, honestamente, do teu rosto, vai servir a Deus e servir o próximo. Então aqui nós vamos ver qual foi a providência que o rei Josafá tomou. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Correto que o Brasil está fazendo? Que nem correto. Mas a gente já sabe que eles já fizeram pacto, aliança com o inferno. Onde está lá em Isaías 28, o profeta Isaías. Vocês fizeram pacto com a morte, aliança com o inferno. Mas vamos pedir para Deus abençoar o Brasil, gente? Qual a religião aí que não fez pacto com o inferno e aliança com a morte? Os construtores que rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. O que é que vale? Essas alianças aí. Ninguém fala os 4 últimos versículos aqui de 2 Crônica 4:20. Depois de Deus ter feito a parte dele, o rei Josafá foi fazer alianças lá com o inferno, com a morte. É isso que acontece aqui no Brasil. Todo mundo lá, uma entidade 100% satânica, as pessoas sabem, com a mão aqui por dentro, vieram para matar, roubar e destruir esses mercenários, Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung, todos eles com a mão aqui, vai o pastor maçom satanista Manuel Ferreira, no ano passado fazendo campanha com Bispo Macedo, com R. Soares, essa turma de maçons toda. Nós queremos agora um jejum e oração pelo Brasil. Já fizeram pacto com o inferno, aliança com a morte. O que adianta fazer jejum e oração se não for o corpo de Cristo? Então nós vamos, hoje não vai dar tempo, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos mostrando o final desse capítulo. É tudo isso que nós estamos falando, mostrando aqui na palavra de Deus. Vamos ver aqui, ó. Todas as cidades, então, de Judá vieram para buscar o Senhor. Quando aperta lá o problema, o versículo 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Eram as 2 tribos do sul, Judá e Jerusalém, o Israel, que eles chamavam a tribo de Jacó, das 12 tribos de Jacó. Então, essas 2 tribos do sul, as 2 tribos do norte se espalharam no meio de todo o pecado, como Salomão, e desgraçou, só não destruiu o povo de Judá e Jerusalém, porque Deus preservou, através da linhagem do seu Filho Jesus Cristo, e ela ficou fortalecida até hoje. Foi essa a obra de Satanás, de Salomão. Por Salomão teria destruído
todo o povo de Deus. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém. O que é a congregação de Judá hoje? A igreja de Cristo. É o que nós estamos fazendo hoje como igreja de Cristo, reunidos aqui em congregação. Nós estamos congregando aqui gente do Brasil, do exterior todo. Não só por agora, não. Não é pelo o partido político tal, pela religião tal. Nós estamos reunidos aqui pela igreja de Cristo, clamando ao Senhor, jejuando pela igreja de Cristo, que é a maior vitória que o mundo já teve e continuará tendo, é a vinda de Cristo. A nossa luta é por isso. E Deus sabe onde está o povo dele. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse o Senhor, a oração dele aqui, ó Senhor, até botar aqui, e disse Josafá, né? Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? Quem é Deus de nossos pais? Que ele está se referindo aqui, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, que significa Israel. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Ele perguntando, é ou não é esse Deus que guerreia por nós? Não é daqueles Deus Sol, aqueles mundão que Salomão criou, encarnou toda aquela goetia de demônios para querer destruir o mundo. Mas ele não conseguiu, nem vai conseguir. O líder da maçonaria é o próprio anticristo, é o próprio Satanás, gente. Qual o maior sonho da maçonaria? Eu vi isso no livro do Albert McKay, no dicionário maçônico dele, escrito, acho que foi no século reatrasado, acho que foi em 1800 e pouco, o maior sonho da maçonaria é reconstruir o Templo de Jerusalém. Se você tirasse o sonho da maçonaria, ela decairia por si só, de uma só vez. O sonho da maçonaria é construir o templo para o capeta, daquele boiola do Salomão, lá em Jerusalém, esse Estado comunista criado pela ONU. Vai lá em Jerusalém, prega as profecias de Isaías, Jeremias, prega lá sobre Jesus Cristo, vai lá. Vocês vão conhecer o que é esse Israel daí. Então disse, ó Senhor de nossos pais, não és tu o nosso Deus? O que está lá em Daniel 11:37. E o anticristo, esse líder mundial, não prestará culto ao Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles vão adorar Satanás. Tudo isso que está com a ONU, todo o sistema religioso do falso profeta, do anticristo, sociedade secreta, estão já adorando Satanás. Já estão adorando Satanás. Estão se unindo de toda forma, querendo destruir a igreja de Cristo. Então nós temos que estar orando e jejuando pela igreja de Cristo, não é por partido político, por isso ou por aquilo, por religião. O povo de Deus é a tribo de Judá, da qual Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos a tribo de Judá, a igreja de Cristo. Quem é o filho de Davi? Ó filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse líder mundial, ele não prestará culto ao Deus verdadeiro de Abraão, Isaque e Jacó. E nem terá afeições à mulher. Olha o homossexualismo. Essas entidades toleram tudo, homossexualismo, prostituição, bestialismo, pedofilia. Você viu a ONU querendo legalizar tudo isso aqui no Brasil e no mundo? A ONU. Essa entidade é de Jesus Cristo?
com o Conselho Mundial de Religiões, principalmente o Vaticano. O que isso tem a ver com esse livro aqui? Nada, zero. Aqui só mostra que esse povo é o povo de Satanás. Então, o rei Josafá, ele estava confirmando: tu é o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Tu és o Deus do céu? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Quem é que governa sobre todos os reinos das nações? Aí é a ONU, meu irmão, a Organização das Nações Unidas. Essa praga não manda nem no inferno, porque quem determina as coisas lá no inferno é o Senhor, que tem a chave do inferno. É esse que nós estamos jejuando e orando para ele. As pessoas estão jejuando, não estão nem sabendo, porque jejuar não é fazer dieta, é estar em oração. E onde estiver a igreja de Cristo é abençoada. A palavra de Deus diz: ai daquele que tocar num dos meus pequeninos. Melhor coisa que essa pessoa pode fazer é amarrar uma corda no pescoço e atirar ao mar. Olha quantos que se levantaram contra mim. Não precisei matar ninguém. Foram caindo um por um. E vão cair todos. E espero que de joelho, reconhecendo que o Deus do Pedrosa, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, é a nossa tribo, é a do leão da tribo de Judá. Essa é a nossa tribo, esse que é o nosso povo. Nós não somos de direita nem esquerda. Quem faz essas divisões todas, as guerras entre preto e branco, entre católicos e protestantes, entre pobres e ricos? Satanás só cria divisões entre norte e sul. Quem cria isso é Satanás. Nós somos um só corpo e uma só cabeça, uma só direção. Nós somos da tribo de Judá, do leão da tribo de Judá. A nossa pátria não é aqui dessa terra. Nós já explicamos isso várias vezes. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Então nós temos que estar conscientes de que nós estamos fazendo aqui. Eu não vim aqui para ser batista, católico, espírita, metodista, maçom da direita, maçom da esquerda, Illuminati. Nós continuamos aquela mesma tribo do leão de Judá, do mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por isso eu tenho repetido muito isso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos o corpo de Cristo, não temos nada a ver com essa desgraça que está acontecendo aí no mundo. Nós somos um povo santo, significa puro, separado, para ser templo do Espírito Santo de Deus. E é aqui que Josafá estava confirmando: o Senhor é o Deus dos nossos pais que nós estamos orando, esse que está nos céus, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Quem é a China diante do reino de Deus? Quem é os Estados Unidos? Quem é a Rússia? Quem é a Europa? Quem é o Brasil diante do reino de Deus? Nós estamos vivendo exatamente Daniel capítulo 2, versículo 40 e 45. Um reino dividido não prosperará. As 10 nações divididas por barro e ferro. Barro é terra, Israel, onde emerge o líder mundial, onde a ONU criou esse Estado comunista de Israel, onde emerge a segunda besta. E o ferro, o antigo Império Romano reconstruído na União Europeia. Olha a desgraça que está lá, a União Europeia. Alguém quer ir lá morar na Europa? Eles vão se autodestruir. E é dali que emerge a primeira besta. Esse Estado criado lá, chamado Vaticano, na União Europeia, foi criado em 1929, depois da Primeira Guerra Mundial.
onde emerge a primeira besta. E o Estado sionista de Israel, comunista de Israel, foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, como Satanás revelou a Albert Pike em 22 de janeiro de 1870, quando ele mandou essa carta, tudo isso escrito para Giuseppe Mazzini, em 15 de agosto de 1871. Essa carta está no Museu de Londres, que para dominar o mundo nós precisamos fazer 3 guerras mundiais. Ele explicou como seria a Primeira Guerra, explicou como seria a Segunda, e a terceira seria entre árabes e judeus. Satanás botar os idiotas da direita contra da esquerda, que está querendo colocar lá. E eu digo, você vai para a rua, você é da esquerda ou da direita? Nós somos corpo de Cristo. Nós não somos um reino dividido. Nós não somos nem barro e nem ferro. Vamos, como sempre nós continuamos fazendo, orando, jejuando na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro, em qualquer lugar, o tempo todo. Então ele confirma que não és tu que governas sobre todas as nações, ele não falou nenhuma. Então o que acontece agora em Daniel capítulo 2, lá no final, que Jesus vem como o leão da tribo de Judá, a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada pelos construtores que fizeram pacto com o inferno e aliança com a morte. Jesus vem, esmiuça essas 10 nações, transforma em pó, que nem Sodoma e Gomorra. Escrita há 2.700 anos, aquele homem prisioneiro, escravo, lá na Babilônia, Deus levanta o profeta Daniel e conta toda a história do mundo. O Daniel estava vivendo no período da Babilônia, a cabeça da estátua de Nabucodonosor. Irmão, quando eu lembro, há 40 anos, ninguém falava da estátua de Nabucodonosor. Quem levantou isso? Doutor Pedrosa. O Império Babilônio, cabeça de ouro. Depois, os 2 braços, Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa é vencido pelo Império Grego, que é o tronco de bronze. E depois é vencido pelo Império Romano, as 2 pernas de ferro, que está reconstruída aí na Europa. E nós estamos vivendo agora os pés de 10 dedos de barro e ferro. Quem é que vem agora? Como está lá, é confirmado em Apocalipse e outros profetas, vem, esmiuça todas essas 10 nações. Está vendo? Está no livro de Reis, está lá no livro de Daniel, Apocalipse o tempo todo falando dessa destruição. Esse mesmo Deus que Josafá está confirmando é o que nós servimos. Nós não servimos aquele bode bafomete da Assembleia do Diabo, do fundador da loja maçônica de Olaria, Isaías de Souza Maciel, quase 100 anos, e fez pacto com a morte, aliança com o inferno. Que os judeus chamavam de Baal. Gente, o Brasil está nessa situação porque o povo busca isso. Mas nós buscamos esse Deus que Josafá proclamou, que ele buscou. E olha o que ele confirma. Eu queria saber, o Senhor que reina sobre todas as nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem possa resistir? Esse será que é o Deus que você está seguindo? Que você está submetendo a ele? Que você está orando e jejuando? É para esse Deus aí que Josafá está questionando? Eu quero ter certeza, Deus. Eu quero ter certeza, eu estou confirmando. É você mesmo aquele Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Esse Deus que está sentado lá no trono, no teu juízo? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, sobre toda a terra? Não é em tuas mãos que há todo poder e força, de modo que não há ninguém que possa te resistir, Senhor? Então nós vamos orar e jejuar para o Senhor. É para esse que nós estamos orando e jejuando.
Não é para Manuel Ferreira, para o Silas Malafaia, para o Bispo Macedo, aquele boiolice lá do Vaticano. Esse é o nosso mesmo Deus? Você tem consciência disso ou você está brincando de fazer dieta? Ou você está perdendo seu tempo com essas religiões que os construtores criaram? Salmo 127:1, escrito pelo rei Davi, que Jesus é conhecido, o filho de Davi. Em lugar nenhum menciona sobre a vida de Jesus, ou a descendência de Jesus de Salomão. Nós já mostramos aqui na descendência, na genealogia de Jesus, não consta nada de Salomão. Depois de rei Davi vem Natã. Aí vem por aí abaixo. E o sistema religioso 100% maçonaria, 100% Salomão, 100% reencarnação de Satanás. Você que está no sistema religioso, este livro, a palavra de Deus, me autoriza a dizer que você está no inferno com esses homens que não escondem a quem eles estão servindo. Olha a cara do bode. Vê o vídeo que eu já fiz aí, que eu falo há 40 anos, mas já fiz, deve ter uns 5 anos. Quem é o Deus do sistema religioso? Quem é o Deus da igreja evangélica? Hein? Então, isso daqui que é a coisa mais importante. Quem é que deu a vitória e lutou? E deu a vitória a Judá. E nós somos Judá de hoje. Nós somos o povo de Deus. No passado chamava Judá, hoje chama-se Igreja de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Isso aqui para mim é muito importante, esse 6º versículo. Fala-se de tudo da oração de Josafá, mas não fala quem é o Deus que ele estava buscando. Não é esse daqui do sistema religioso da maçonaria que fez pacto com o inferno, aliança com a morte, que o profeta Isaías depois denunciou. Isaías capítulo 28. E só tem um que quebra esse pacto com o inferno, aliança com a morte, é a pedra angular, a pedra principal de esquina, rejeitada por esses construtores que fizeram pacto com o inferno e aliança com a morte. Só tem um remédio. Chama-se o leão da tribo de Judá, o Senhor da igreja de Jesus Cristo. Vê vários estudos deles aí, desses maçons, sobre a oração de Josafá. Se eles falam o que eu estou falando aqui, vê lá. Ele só quer dizer que é o Deus que nada, irmão. O Deus dele é Baal, aquele que só tinha em Israel um único homem de Deus naquela época. Aí Deus chamou, você vai lutar lá contra os adoradores de Baal, esse povo lá da maçonaria da direita, da esquerda, dos adoradores de porte. Falou, mas Senhor, eu estou sozinho. Onde estão os adoradores de Baal? Pergunta ele, os adoradores de Judá. Os teus adoradores, pai. Eu estou sozinho. O que Deus respondeu para ele? Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Quais são os inimigos do povo de Deus? Adoradores de Baal, Deus Sol. Vamos lembrar mais um pouquinho? Deus chama Gideão para dar vitória ao povo de Judá, de Israel, igual está aqui, Josafá. Sabe o que Deus disse? Ô Gideão, você tem 32.000 soldados? Só que esse exército que estava contra Josafá era mais de 1 milhão de pessoas. Você imagina aquela época? Juntaram-se todos, mais de 1 milhão. Como está lá na nova ordem mundial, juntando todas essas agências do inferno, essas 10 nações que Jesus tem poder sobre essas 10 nações, e ele vem esmiuça como a pedra angular, a pedra principal de esquina, transforma essas 10 nações em cinzas. Esse reino dividido de Satanás. Então,
Deus chega para José, para Gideão, diz: ó, Gideão, ele pediu 3 sinais, né? Só recordando, porque ele não acreditava que era Deus que estava falando com ele. Deus deu 3 sinais a ele. Ele falou: agora eu creio que é o Senhor que está falando comigo, vou fazer um altar aqui para te adorar. Aí Deus falou: você vai trabalhar para mim, tá? Mas no contrato aqui, nos negócios, a gente tem alguns itens que você tem que fazer. Ah, é? É. Você não está preparado, não. Você tem que quebrar os altares de Baal do teu pai. Meu irmão, Deus não usa quem está junto com a turma de Baal para trabalhar para ele. Olha, eu estou há 40 anos quebrando os altares de Baal aqui no Brasil. Me cita aí quem mais que está 40 anos aqui no Brasil quebrando os altares de Baal. Cita aí para mim. Vou te dar as dicas. Bispo Macedo, o Boiola lá do Vaticano, aquele argentino. Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brito da Maranata. Quem? Cita esses homens todos. Para você ser usado por Senhor. Para Deus agir na sua terra. Antes de pregar o evangelho, você tem que quebrar os altares de Baal. Você vai ver no final do capítulo aqui, que as pessoas não falam tanto de Josafá, mas como ele pisou na bola, como ele derrapou na maionese, ele não destruiu os altares de Baal. Ele não destruiu os altares de Baal. Foi uma tragédia que nem Salomão. E Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouviu a oração de Josafá. Ele foi uma tragédia. Não basta só Deus ouvir sua oração. Você tem que ter compromisso permanente com Ele. O que adianta você ouvir esses homens, clicar naquele site deles, milhões de acessos? Homens que têm o mesmo comportamento da mão oculta de Stalin, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung. Mao Tse Tung matou 35 milhões de irmãos chineses dele. E muitos desses cristãos que não aceitavam isso. Tá aí o seu Samuel Ferreira, em coloio com toda essa esquerda aí, de Satanás, com a mãozinha dele oculta, não mostrando, e os prostíbulos de Salomão, onde Deus não habita, assim, cheio de gente indo para o inferno. E ninguém tem coragem de falar isso para essas pessoas. Eu quero que vocês escrevam aqui, pelo menos há 40, eu não vou pedir há 50, 100 anos que vem quebrando os altares de Baal aqui no Brasil. Eu quero que vocês escrevam o nome de quais esses homens de Deus. Eu conheço muitos que começaram com a gente, desistiram, ficaram pelo meio do caminho, tiveram medo de Satanás. Será que vocês também vão continuar com a gente ou vai desistir? Daqui uma semana, um mês, 6 meses? Porque a palavra de Deus é muito clara. Eu estou consciente disso. Todos adoraram a besta. Apocalipse 13. É triste quando eu leio aquilo. Com exceção, a única exceção, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Um livro que só o leão da tribo de Judá pode abrir. E João chorou quando ele viu que nem no céu nem na terra não existia ninguém que podia abrir esse livro. Nenhum homem, da terra nem do céu. Que o único que poderia abrir esse livro, onde tem o nome da Igreja de Cristo, da tribo de Judá lá, é o Cordeiro Jesus Cristo. Atrás de quem que você está correndo? Atrás do vento? Quem é esse Deus
que disse: eu guerrearei por você. Você não tem que guerrear. Eu guerrearei por você. Quem é esse Deus que Josafá recorreu? Josafá, o Deus que Elias clamou para descer fogo do céu. O Deus que Josué orou para o sol parar. O Deus que tornou o ventre da Ana uma mulher humilhada. Quem tornou o ventre dela fértil? Quem foi esse Deus? Quem foi o Deus de Noé que destruiu todos os seus inimigos, como Jesus vem destruir agora? E salvou apenas 8 pessoas. A quem orava? Jó, que passou por uma das experiências mais terríveis do mundo. E não desistiu desse Deus, eu tenho certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Crente que tem medo do diabo? Irmão, eu piso na cabeça da serpente, como Jesus deu autoridade. O diabo tem que nos ouvir onde estiver. E saber que em breve ele vai ser queimado eternamente no inferno. Porque esse é o Deus que muda a história do mundo. Mudou com Noé, mudou com Ló, mudou com Jó, mudou com Gideão, mudou com Elias, mudou com Josué, que foi o sucessor de Moisés. Esse Deus que mudou a história quando Moisés orou, pediu perdão pelo pecado de Israel. Nós temos que pedir perdão a Deus pelos grandes pecados que essa sociedade secreta das prostitutas de Salomão proliferam na nossa nação. Como se nós estivéssemos concordando com toda essa sujeira, essa imundície. Nós temos que dizer para o Pai, nós não aceitamos isso. Isso não é o que o teu povo quer. Entra com teu juízo contra tudo isso que está errado aqui, Pai. Esse é o Deus que Josafá estava questionando, confirmando. Você precisa confirmar. Como Josafá confirmou. Ele queria ter certeza, porque ele já estava tão longe de Deus que ele já nem tinha certeza quem era esse Deus que ele estava. Olha aqui o desespero deles, com medo. Chegaram os fofoqueiros lá da ONU, você vai fazer isso, os inimigos são grandes. Ele ficou cheio de medo. Ele podia ter dito, não tem problema não, conheço meu Deus. Ele reina sobre todas as nações. Ele quebra qualquer pacto, aliança com a morte, com o inferno. Eu não tenho medo dos meus inimigos. Ele não podia ter dito isso, porque ele estava com medo. Eles estavam afastados do Deus na apostasia, jamais vista na face da terra como nós estamos vivendo hoje. Afastamento de Deus. Mas você tem um montão de religiões, né? Tem um montão de religiões, então, tranquilo. Estou sossegado, estou tranquilo. Será que você precisa fazer a mesma oração para saber com quem que você está orando? Para quem você está orando? Para quem que você está jejuando? Ou você já não conhece mais esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Você está lá nos templos onde Deus não habita, onde manda Baal as suas falcatruas, as suas corrupções. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus do céu? Ele já não conhecia mais quem era o Deus. Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações, sobre a ONU? Não é o Senhor? E na tua mão
há poder e força de modo que não há quem possa te resistir. Tu és o Deus único, alfa e ômega. É esse que eu estou falando. Ele já não conhecia o Deus. É o caso do Brasil. Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, esse montão dessa idolatria desses demônios. Precisa levantar um Elias para quebrar esses altares de Baal e clamar para descer fogo do céu para consumir tudo isso. Aí ele confirma e diz: ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele continua confirmando: ó nosso Deus, não lançaste para fora os moradores desta terra de diante do teu povo? A terra era prometida para o povo de Deus. E estavam os inimigos lá, e Deus, eles eram 7 vezes maiores e mais fortes que o povo de Deus. Deus não botou eles para correr de lá. E não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Não é este Deus que nós estamos invocando? E ele continua: e habitam nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, se algum mal nos sobrevier. Lembra recentemente do corona? Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Quem é a casa do Senhor hoje? Antigamente era o templo de Salomão. Somos nós. O leão da tribo de Judá. Ele disse: eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu sou o templo, eu caí e reerguei o terceiro dia. Onde que habita esse Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Através do Messias que ele enviou e o seu povo não o recebeu. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo ou peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Quem é a casa de Deus? Nós. Por isso nós estamos nos apresentando diante de Deus aqui, diante de vocês que são a casa de Deus, o templo de Deus. Nós estamos diante da casa de Deus, apresentando a Ele. Nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Quem é que habita, quando te pergunto, quem é que habita dentro de você, que é a casa de Deus? Quem é que habita dentro de você? Nós somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não vem das obras, para que o homem não se vanglorie. É dádiva, é presente de Deus. E olha o que ele fala em 1 Coríntios 3. Aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que somos nós, Deus o destruirá. Olha a importância do ser humano. Eu vejo nos hospitais públicos aí, irmão, restos de seres humanos degradados pela bebida, pela prostituição, pelo vício, homossexualismo. Você olha assim, meu Deus, como é que Deus pagou um preço tão alto para um ser humano? E o cara pode ser tão idiota, tão ridículo, achar que crendo nesses demônios, ele é alguma coisa. Não é nada. A palavra de Deus diz que somos pó e ao pó tornaremos. Agora, quando o Espírito Santo entra dentro de nós,
nós assumimos todo esse poder desse Deus que domina sobre o céu e a terra. E nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e nos livrarás. É o que estamos fazendo hoje aqui, constantemente, única e exclusivamente para adoração a Deus, sem nenhuma vaidade, enfrentando todas as lutas e dificuldades, para provar que existe um Deus que é maior do que essa burrice que existe no mundo, como Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3, para o apóstolo Paulo, escreve tudo isso dizendo, a sabedoria do mundo é loucura. Você imagina se chegar para uma criança que tem 30 trilhões de células e que só tem um par de cromossoma sexual, dos 23 pares de cromossomas, só tem um, é sexual, e esse par de cromossomas só tem 2 sexos. XX se for homem, XY se for homem, XX se for mulher. Chega essa loucura do mundo, chega com a criança, essa covardia, essa violência, e diz, criança, você tem 82 tipos de sexo, ou seja, 82 tipos de perversões sexuais. Qual que você vai escolher? Isso que é loucura? O evangelho que é loucura? Pelo amor de Deus, gente. Se isso não for loucura, não existe mais loucura na face da terra. E quem faz isso? A sábia ONU, o Conselho Mundial de Igrejas. Aceitando tudo isso como está na palavra de Deus. O iníquo que vai se assentar nesse prostíbulo de Salomão, reconstruído lá em Israel, fez pacto com a morte, aliança com o inferno, não prestará culto ao Deus verdadeiro e não terá afeições à mulher, um homossexual. Alguém duvida? Porque o princípio da sabedoria é temor a Deus, irmão. O mundo é uma burrice total, absoluta. Agora, pois, eis que os homens de Amon, Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Esses mesmos Amon, Moabe, quando o povo de Deus vinha da escravidão de 400 anos lá do Egito, do Deus Sol, aquele negócio todo, Deus abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Jordão. Esses Amon, Moabe e do monte Seir, eles não quiseram deixar o povo de Deus passar caminhando em direção a Canaã. E Deus permitiu o povo dele passar. Esse mesmo povo estava agora lá se levantando contra a tribo de Judá e Jerusalém. E ele está perguntando, o Senhor fez o povo de Deus se desviar dele, como é que o Senhor não vai nos dar livramento desse povo? 11. Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. O que Deus diz aos cordeiros que estiverem à sua direita? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos é dado desde a fundação da terra. E os bodes que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, pessoas maus, malditas, assassinos, prostitutas, corruptos, ladrões, homossexuais, assassinos, corruptos, assassinos, violentos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A sentença já foi dada. Por isso o Espírito Santo está dentro de nós avisando de 3 coisas. Quando pecamos, está avisando do juízo deste mundo e da justiça de Deus. O príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Não tem para Satanás. É um derrotado, levando esse povo todo derrotado para o inferno. Bem feito. Por isso que eu prego
muito bem o evangelho em alto e bom som. Fez o povo queimar no inferno e ouvir isso a eternidade que Deus mandou. Fale sem cessar. Para esse povo saber o que é brincar com o povo de Deus. E o Brasil está cheio de idolatria. Está brincando. Vamos pedir Deus para dar livramento a esse povo? Não. Nós estamos aqui orando e jejuando pela união da tribo de Judá, a igreja de Cristo. Que essas pessoas recebam o que elas semearam, o que elas escolheram. Pedimos que Deus tenha misericórdia dele, que perdoe. Será que eles querem perdão? Olha o Danilo, que satanista que matou criança, como todos os outros matam 30, 40 mil crianças na maior covardia. Deus vai ter esse povo perdoado e eles vão continuar matando? É o juízo de Deus que está chegando, irmão. O povo que no Brasil está desesperado, espera que o Armagedão está chegando. Vocês vão ter o que vocês procuraram, o que vocês merecem. Espera. Está desesperado? Deus vai ouvir o povo dele. Por isso nós estamos orando pelo povo dele, pela igreja dele, que é o corpo de Cristo, o leão da tribo de Judá. Desse Deus que Josafá estava confirmando, é esse mesmo Deus, é esse que nós vamos orar. Esse é o que responde às orações. Só esse montão de demônios que existe na face da terra, que esse boiola desse Salomão criou e está lá no trono da maçonaria, no grau 33. Todos os religiosos lá. Como é que Deus pode abençoar a nação dessa? Os medianitas entrando aqui, ó, os chineses roubando, fazendo tudo o que querem. E o povo chamando por Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, por Baal. O que adianta essa desgraça toda do inferno nessa nação? Olha os templos onde Deus não habita. Onde lava o dinheiro que arrecada em nome de Deus com dinheiro do tráfico de drogas, onde mata milhares e milhares de pessoas. 60 mil brasileiros morrem aqui de violência, sem contar as crianças. E o sistema religioso, eu denunciei, Magno Malta não teve coragem para denunciar. Arrecada dinheiro que esses vagabundos dão para o diabo para juntar com o dinheiro do tráfico de droga, como faz o futebol, para destruir essa nação, para louvar Satanás, louvar a Baal, e não tem vergonha na cara. Eu achei, não, o problema não é meu. Eu dei o dízimo lá, o problema é do capeta. Não, o problema é seu. Você não conhece Deus verdadeiro, você está ajudando a cultuar a obra de Satanás, de Baal, dos postes ídolos. O nosso Deus não julgarás? Ele está dizendo aqui. Esse povo todo do Brasil em pecado, promiscuidade, roubando. O nosso Deus, esse Deus verdadeiro, não julgará? Porque nós não temos força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Olha o que está dizendo, nós não temos força. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que nós vamos fazer contra essa nova ordem mundial? Eu vou comprar um fuzil, a pessoa, não, você vai comprar comida, vai para o deserto, compra um fuzil. Irmão, estou descansando em paz no Senhor. Esse nosso Deus que domina sobre todas as nações, ele disse, essa batalha é minha, nela vós não tereis que guerrear. Vamos esperar aqui o versículo 15 para encerrar. Será que esse nosso Deus não julgará esse povo todo? Que está nessa farra do carnaval, que fizeram contra Jesus Cristo? Aí, ó, por onde entrou o coronavírus aqui no Brasil? Carnaval. Antes do carnaval só tinha 5 casos. Quem é que defende o carnaval? 100% a maçonaria. Até o maçom Silas Malafaia criou uma escola de samba para ele. A Igreja Batista lá em São José dos Campos de São Paulo foi a campeã do carnaval de lá. Imagina que maravilha.
O Rei Momo do carnaval aqui de 2005, 2006, era lá do Templo de Salomão, onde eu seguia, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, o Rei Momo do carnaval de 2005, 2006. Tudo documentário, já mostrei tudo isso, está tudo na internet. Sou Fausto Aguiar de Vasconcelos, aquele que, sem vergonha que mandou me matar. O meu Deus é esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando chegar o juízo de Deus, as pessoas vão procurar. Cadê aqueles vídeos, CDs, DVD do Dr. Pedrosa que falava, o único homem que falava, pregava a verdade aqui? Cadê os inscritos aqui no nosso canal? Se nós fôssemos dizer hoje, olha, Deus que me perdoe, isso é só uma comparação, para mostrar que o grupo é pequeno. Vamos dizer, olha, vão ser salvos só esses que estão inscritos no canal do Pedrosa, que prega a verdade e honra o nome do Deus verdadeiro, a palavra. Quantos que seriam salvos? Um grupo pequeno. Agora, olha o que estão ouvindo, um montão de besteira e mentira, inscrito em todos esses sistemas religiosos, em todos esses demônios. Quantos estão inscritos nesses clubes aí? Quantos que gostam da verdade, da palavra de Deus? Um grupo muito pequeno. Isaías já dizia 2.700 anos, o meu povo prefere engano. Não levante clamor para esse povo, Isaías, ou Jeremias. O meu povo prefere o engano. Eles preferem falsos profetas. Repetindo 12 aqui. Ó nosso Deus, não os julgarás, esses nossos inimigos? Porque nós não temos força para resistir a essa tão grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esta é a oração de Josafá. É a nossa oração. 13. E todo Judá estava em pé diante do Senhor. Diante de quê? De Baal? Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, esses demônios todos, Semir, a estátua da liberdade, Diana, Deus Sol, Deus Lua, Iemanjá, não sei o quê. E todo Judá, que a gente diz hoje, a Igreja de Cristo estava em pé diante do Senhor. Como também os seus pequeninos, as suas mulheres e seus filhos. E o que aconteceu? Que a gente espera continuar acontecendo conosco. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, que hoje esta igreja, o corpo de Cristo, e veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel, que era filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. Então veio o Espírito do Senhor sobre esse profeta Jaziel. E encerrando aqui, o que ele disse no versículo 15? Dai ouvidos, todo o Judá, todo o Brasil, dai ouvidos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que quebra todo e qualquer pacto, a pedra angular principal de esquina, que quebra todo e qualquer pacto com a morte, aliança com o inferno. O único que pode fazer isso, rejeitada pelos maçons, os construtores, que estão em todas as religiões, em todos os partidos políticos. E o que você está esperando deles? Dai ouvidos, ó todo o Brasil, ó vós moradores do Brasil, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor, assim o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, Messias, através do Espírito Santo que está dentro de nós, que somos o templo dele, assim está dizendo para o Brasil: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que Deus tome a sua palavra e guarde e proteja esse povo dele, que é bravo, corajoso, que nem Elias. Sozinho ali enfrentou
todos esses bandidos lá, desses postes ídolos, e daquele poste ídolo, daquelas prostitutas, das mulheres, das árvores de Natal, onde sacrificavam crianças ali embaixo, do Papai Noel na época de Baal, que Jeremias denunciava, mas vocês sacrificam suas crianças para Baal, como aqui no Brasil sacrificam 30, 40 mil pessoas, crianças por ano, e ninguém faz nada, porque a maçonaria é a maior conivente com esses crimes. Então a palavra de Deus, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. E nós queremos dizer aqui em oração, com a igreja de Cristo, diante do corpo dele, que esse mesmo Deus de Josafá que nós clamamos, esse mesmo Deus de Noé, esse mesmo Deus de Enoque, esse mesmo Deus de Elias, esse mesmo Deus de Moisés, que conduziu o seu povo à terra prometida, que nós clamamos e nós servimos. Esse mesmo Deus de Isaías, de Jeremias, de todos os profetas de Deus, esse Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, cabeça da igreja, nós somos o corpo, o leão da tribo de Judá, o filho de Davi, tem misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja. Continuaremos orando para que onde nós possamos colocar a planta dos nossos pés, seja abençoado e o nome do Senhor seja honrado e Satanás bata em retirada. E que chegue o juízo de Deus sobre essas pessoas. Nós não aceitamos esses demônios aqui no Brasil. Esta é a oração do povo de Deus. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos continuando no versículo 16 aqui. E esta é a mesma batalha do Armagedon. Por que vamos ter medo dessa nova ordem mundial? Dessa batalha do Armagedon? Se a igreja é arrebatada, não passa esse vexame aqui. Vão ficar esse povo aqui para se autodestruir. O Satanás já revelou Alberto Pike, o maior satanista do mundo. Já revelou esse general que a esquerda e a direita eles vão se autodestruir. Nós não somos nem esquerda nem direita. Nós não somos um reino dividido. Nós somos um só corpo, uma só carne. Ele é o Deus que tem todo o poder e controla sobre todas as nações. É isso que nós queremos que você entenda e grave isso, não esqueça, para você saber com quem que você está falando, para quem você está dirigindo a sua prece, a sua oração. Não é para nenhum desses demônios da Goetia, desse boiola, desse Salomão, que usava as mulheres como prostituta. As mulheres aqui são respeitadas como mulheres virtuosas. E a palavra de Deus pergunta, mulher virtuosa, quem achará? O teu valor muito excede de um rubi. Não são essas prostitutas que Salomão descreveu em Eclesiastes 7:26. Encontrei uma coisa pior do que a morte, a mulher, prostitutas de Salomão, cujo coração são laços e redes e suas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dessas prostitutas de Salomão. Mas o pecador virá ser preso por ela. Nós queremos um Brasil de mulheres virtuosas, de homens de Deus, de pessoas honestas ainda, não de covardes de Satanás. Que Deus abençoe essa nação e continuaremos orando por esse Deus que muda a história, que escreve a história e que a igreja de Cristo nunca esteve desamparada e nunca estará. Agora, abandonem os pecados, pecadinho, mentira, aqui e ali. O povo de Deus, nunca existiu covardia no povo de Deus. Isso é uma virtude, é um vício de Satanás. Nós temos virtudes.
Continue orando, irmão. Continue orando e pregando o Evangelho. Eu não botei muitas coisas aqui, porque às vezes as pessoas ficam ligadas no bate-papo aqui, não prestam atenção na mensagem, não vale nada. Ficar escrevendo mensagem aí, não prestar atenção. Tem que estar ligado aqui no assunto. Então, vamos ver que isso aqui é a mensagem que cura, que salva, que liberta. Vamos dar dízimo para esse povo aí da igreja prostituta lavar com o dinheiro do tráfico de droga para ajudar a obra de Satanás. Para com isso, gente. Para com isso, acorda. Que Deus abençoe essa nação. 23h58, terminando no nosso tempo. Em nome de Jesus, que esse Brasil seja abençoado, principalmente o povo de Deus, união da tribo de Judá, o corpo de Cristo espalhado por toda a face da terra. Que a justiça de Deus entre em favor do povo dele. Que ele nunca negou que toda autoridade e poder está sobre todas as nações, do Egito, de Israel, da Ásia, toda a Ásia, da Europa, da América, América Central, América do Sul. O juízo de Deus está sobre todas essas nações. E que Satanás está repreendido em nome de Jesus, que bate em retirada. Que o nome do Senhor Jesus há de ser honrado e glorificado nessa nação. E para sempre. Uma boa noite em todos.